Meus irmãos, a paz do Senhor. Quem está feliz nesta noite, dá um glória. Amém. Estamos felizes nesta noite. Eu gostaria, irmãos, de parabenizar todas as mães presentes aqui, as mães que estão na live, que Deus possa abençoar com essa dádiva, né, de ser mãe. É uma bênção. Só estamos aqui por causa dela. Todos nós. Só estamos aqui por causa dela, então nós queremos louvar a Deus por esse dia. E não somente esse, os 364 restantes dias do ano também serve, porque um dia só não é suficiente para homenageá-la, aquela que luta por nós, que ora por nós, que clama por nós. É por isso que você ainda está seguindo. É por isso que você está de pé, porque tem sempre alguém, tem sempre uma mãe clamando, orando. Hoje, Dia das Mães, mostrou a imagem dos presídios, cheio de mãe lá visitando o filho. Eu não sei se o inverso faria, mas mãe é uma coisa impressionante. A gente fica impressionado com o amor de mãe, e eu queria louvar a Deus pela vida de todas. Lembrando os irmãos que nós estamos numa campanha de jejum e oração até o final do mês. Aí o pessoal perguntou: pastor, mas o senhor não fez escala? Não. Se você está com o coração na causa, você vai orar e jejuar, e Deus sabe que você está. Não adianta a gente ficar pedindo para fazer escala, ficar controlando. Quem está com o coração vai orar e jejuar. Simples assim. E quinta-feira, quem pode, nós estamos aqui entregando o jejum semanal, de 8 horas até 9, e quinta agora, o céu desceu aqui nesse lugar, irmãos. Glória a Deus por isso. Glória a Deus que todas as vezes que nós estamos aqui, o céu desce nessa casa. E hoje, quando eu estava orando ali, depois que terminou o ensaio, falei assim: Senhor, que a minha adoração chegue diante de Ti. Porque parece que às vezes a gente fica esperando sempre algo de alguém, mas agora você vai receber uma palavra, mas antes você tem que adorar. Antes você tem que adorar a Deus e reconhecer a sua soberania. Dito isso, irmãos, eu queria trazer uma palavra muito conhecida para não enfadá-los nesta noite. Lucas capítulo 8, o versículo é o 40 e até onde Deus permitir. Esse texto é muito conhecido. Nós conhecemos até de cor, né, de duas mulheres aqui que estavam passando por um drama. Mas talvez nessa noite você esteja passando por um drama. Talvez nesta noite você esteja vivendo uma situação. Mas eu quero te dizer que todas as vezes que nós encontramos com Jesus, a coisa muda. Quando nós temos um encontro com Ele, a situação muda. Então eu queria nessa noite relatar, já falamos aqui tantas vezes essa palavra, mas eu gosto de dar vazão ao Espírito Santo de Deus, que sempre nos renova. Eu tenho certeza que eu não vou ser repetitivo, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos renova. E a gente vai direcionando, pedindo a Deus uma palavra. Senhor, me dá uma palavra, eu quero falar sobre mulher, tal, mas o Espírito Santo de Deus sabe da minha e da tua necessidade hoje. Amém? E hoje nós vamos falar de cura. Amém? Se você estiver enquadrado aí precisando, já vai recebendo aí, meu irmão, porque eu aprendi uma coisa: quando eu estou precisando de alguma coisa e alguém falou aquilo na igreja, eu já tomo posse. Falei: muito obrigado, Senhor, porque a palavra do Senhor é posse. Você toma posse da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela tem poder, irmãos. A palavra do Senhor, enquanto está sendo ministrada, ela é poderosa. Basta encontrar um coração que tenha fé. E se o teu coração estiver fé nesta noite, é um terreno fértil, é um terreno propício. Então eu te peço agora, não desligue. Peça ao Espírito Santo de Deus para que você venha entender a palavra. Algumas pessoas falam assim: comichão. Para com todo o comichão. Aquela vontade terrível de beber água, parece que comeu 1 quilo de sal. Para com essa mania agora. Em nome de Jesus, eu queria que você bebesse essa água toda no trabalho, que você não ia ter problema de rir, mas na igreja, irmãos, ou o povo para beber água na hora do culto, rapaz. É 2 horas de culto, 3 litros de água.
Eu acho que tem gente que fica sem beber água a semana toda para beber aqui domingo, porque a água daqui é muito abençoada. Mas em nome de Jesus, nesta noite, vamos se concentrar na palavra do Senhor, um momento de descontração. Achou aí, irmãos? Lucas capítulo 8, versículo 40, diz assim: E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. Eu acho interessante, irmãos, quando a gente começa a ler a palavra de Deus, e eu peço a Deus entendimento, porque é uma palavra que faz a diferença, é uma postura que faz a diferença. A multidão já estava esperando Jesus, e muitas vezes a gente chega na igreja e a gente está disperso quanto a isso. Ou seja, quando eu venho adorar a Deus, eu tenho que estar entendendo isso aqui. Quando eu venho adorar a Deus, o ambiente aqui, o que a gente pede? O Rodrigo falou aqui, invocação. Eu invoco a presença de Deus aqui. Eu clamo, eu peço, eu imploro a presença de Deus aqui neste lugar. Isso é quando você invoca. Porque se você chegar aqui, se Deus quiser, e se Deus quiser, você vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Mas quando você invoca, quando você clama, quando a palavra está sendo ministrada, e a palavra diz assim, hoje nós vamos pregar sobre cura, e você está precisando de cura, o que você, Senhor, eu estou aqui, essa palavra é para mim, eu preciso de cura, seja ela material, seja ela da alma, mas eu preciso de cura. Então essa palavra, ela é para mim, porque a multidão já estava esperando Jesus, porque todo mundo já sabia naquele tempo que aonde Jesus passava, algo acontecia. É interessante, irmãos, quando você olha para o ministério de Jesus, ele passava por algumas pessoas e não fazia absolutamente nada, ele só olhava para a pessoa, e aquele olhar penetrava no coração da pessoa, e ela sentia repouso na alma. Era o olhar dele era diferente. Era o próprio Deus olhando para as pessoas. Era o próprio Deus olhando para mim e para você. Aquele olhar penetrante que trazia à tona tudo que você precisava. Esse era o olhar de Jesus. E eis que chegou um varão, versículo 41, de nome Jairo, era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos seus pés. Irmãos, adoração a Deus é uma coisa impressionante. Quando nós falamos, irmãos, adore a Deus, se prostre, porque Deus, irmãos, Ele não pede muita coisa de nós, até porque nós não temos muita coisa para dar para Deus. O que nós poderíamos dar para Deus? Mas quando nós se prostramos, algo acontece, a graça de Deus, ela se manifesta, e ela se manifesta ao nosso favor, porque quem precisa somos nós. Quem precisa da graça, quem precisa do perdão, quem precisa da misericórdia, quem precisa da cura, somos nós, porque Ele é Deus, Ele continua sendo Deus. E se você tomar uma postura diferente, hoje eu não vou adorar, rebeldia, vai sair daqui sem receber aquilo que você precisa, mas Ele vai continuar sendo Deus. Então Jairo, ele se prostra aos pés de Jesus, rogando-lhe que entrasse em sua casa. Ele estava rogando. E muitas das vezes nós precisamos, Senhor, eu não tenho forças, eu não tenho condição, mas entra no meu coração, mas entra na minha vida, entra lá naquela situação que eu não posso. Mas antes a gente precisa entender que é prostrar, é adorar. E depois que você adora, que você sente a presença de Deus, é o momento de você rogar. Primeiro você precisa sentir a presença de Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui. Você está sentindo? Você precisa sentir isso. Porque se você não estiver sentindo, como que você vai pedir? É a mesma coisa você pedir alguma coisa para a pessoa que está ausente, porque você precisa sentir. Então nós sentimos a presença de Deus,
Nós sentimos o manifestar do Espírito Santo de Deus. Nós sentimos a brisa do Espírito Santo de Deus. Irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele se manifesta de várias formas. Ele se manifesta no fogo, ele se manifesta no vento, ele se manifesta na brisa. O que nós precisamos é de sensibilidade espiritual para entender a presença do Espírito Santo de Deus. E eu já senti a presença do Espírito Santo de Deus. Eu já senti o mover do Espírito Santo de Deus. Quando nós estávamos cantando aqui, esse terceiro hino aqui, eu falei, meu Deus, a tua graça me basta. É a tua graça que me basta. Talvez você não consiga aquilo que você está pedindo hoje, nem na próxima semana, mas o que vai te sustentar é a graça do Senhor. Então, quando nós falamos, a tua graça me basta, nós estamos declarando isso em nossas vidas. E por que ele estava rogando? Porque ele estava aflito, irmãos. Ele estava passando por uma situação complicada. E aí eu fico tentando imaginar que nós aprendemos um pouco disso daqui. Quando está tudo muito bem, quando está sossegado, a gente não vem para a igreja, a gente fica em casa, a gente relata, está tudo tranquilo. Não, hoje eu não vou não, que eu estou cansado. Hoje eu não vou não, que eu estou estressado. A gente dá várias desculpas. Quantas desculpas nós damos para o Senhor? Mas eu queria entender que se Jairo não tivesse problema com a filha dele, ele não teria tomado essa postura. Mas ele tomou essa postura, abrindo mão até do seu status, porque os líderes religiosos estavam condenando Cristo. Os líderes religiosos estavam criticando Cristo. Para Jairo tomar essa postura como chefe da sinagoga e se prostrar aos pés do Senhor, é porque ele estava precisando muito. E muitas das vezes está tudo tranquilo em nossas vidas, mas quando a coisa aperta, a gente vem. Mas não precisa também apertar, irmãos. Não precisa você passar pelo estreito para você adorar a Deus. Isso é questão de entendimento. Mas mesmo assim, o nosso Deus, ele é rico em misericórdia. Mesmo assim, o nosso Deus, ele aproveita a oportunidade. O Senhor, ele nunca vai perder uma oportunidade, porque foi a forma daquele homem chegar até ele. E a Bíblia diz que todos, sem exceção, que foram até ele, não voltou sem resposta. Todos que foram. É por isso que a Bíblia fala: pede com fé e receberá. Então, quando a gente entra nesse estágio, é um estágio de você crer naquilo que o Senhor está falando, é de você crer naquilo que está sendo pregado. E se a palavra diz que hoje Ele está ministrando cura, você tem que entrar nesse estágio de cura. Porque uma palavra só derruba tudo. Será? Isso aí derrubou tudo. Porque o inimigo, ele fica insuflando na nossa mente. Mas nós precisamos repreender. Repreende esse nome de Jesus, porque hoje é noite de cura. Hoje é noite de milagre, porque o mesmo Deus está aqui. É o mesmo Deus. É o mesmo Senhor. Ele está aqui nesta noite. E a cura pode ser várias, irmãos. A cura da alma. Há coisas profundas dentro de nós que precisam ser curadas. Essa semana eu estava lendo uma pesquisa, ela foi feita nos Estados Unidos, há uma semana, está fresquinha essa pesquisa. 48% dos psicólogos americanos, 48%, têm diagnosticado doença psicológica. Entende isso, irmãos? Porque há algum tempo atrás, quando falava de depressão, de ansiedade, isso é coisa do demônio, irmãos, isso é doença da mente. E a gente precisa entender que Deus, ele também cura isso. Deus também cura as doenças da alma, aquilo que está dentro de nós. Então a gente precisa entender que há coisas que estão dentro de nós que precisam vir primeiro do que a física.
O homem chega lá querendo ser curado, mas o que era pior para aquele homem não era a sua condição de deficiência. Jesus diz: perdoado são os teus pecados. Todo mundo, mas que é isso? Porque a prioridade não era a doença, não era a questão física, era a questão da alma. E porque ele creu, também recebeu a física. Então nós temos isso, irmãos. Nós temos problema. Ah, mas é depressão. Depressão, irmãos, é uma doença como outra qualquer. Como diabetes, como pressão alta, como qualquer outra doença. Jesus cura todas elas. Todas elas. E esse homem, ele chega até Jesus, clamando, rogando pela sua filha. Olha o que diz o texto aí. Porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. O negócio estava sério para ele. E indo ele, apertava a multidão. Irmãos, é interessante que quando fala e indo ele, Jesus ouviu o clamor dele. Eu vou lá na sua casa. Eu vou lá. Jesus ouviu, porque Jesus estava indo para a casa dele. E a multidão apertando, desespero. Sabe, irmãos, o que é que a gente aprende? Que muitas das vezes tem muitas coisas na frente. Tem muitas coisas impedindo. A multidão é tudo aquilo que tira a atenção. A multidão não deixa você andar rápido. A multidão não deixa você ser ouvido. A multidão não permite que a sua voz chegue lá. É por isso que Jairo foi até ele, porque a multidão não deixava chegar até ele. E eu te pergunto, o que não está deixando você chegar a ele? Qual é o embaraço que você colocou na tua cabeça que você não consegue chegar até ele? É multidão de problemas. São multidões de situações. É a falta de fé. É o desânimo. É tantas coisas que impede. E Jesus fala assim: eu vou lá na tua casa. Mas ao longo do caminho aparecem as coisas indesejáveis. No ponto de vista de Jairo, não do ponto de vista de Deus. Apareceu aqui uma mulher. Eu queria, irmãos, frisar sobre esta mulher. Nós precisamos se colocar no lugar dos outros. Como é fácil criticar. Como é fácil a gente falar de outras pessoas. Mas o interessante, irmãos, é que Jesus, ele se colocava no lugar. E você vai ver alguns textos dizendo assim: e ele se moveu de íntima compaixão. E ele se colocou no lugar daquela pessoa. E ele sentiu o que aquela pessoa estava sentindo. Porque tem uma mulher aqui com um problema sério. Aí você fala assim: mas não era tão sério assim. Uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Fala assim: mas todas as mulheres ficam menstruadas, não é isso? É uma coisa normal até a menopausa. Mas você ficar menstruada a vida toda é um incômodo. As mulheres sabem que é um incômodo. A gente que tem mulher em casa, tem irmã, tem prima, filha, a gente sabe que a rotina da nossa casa muda de vez em quando, né? Estou com dor de cabeça, começa a ficar irritado, reclama de tudo, já muda tudo, vai trabalhar, tem que levar mais umas coisas dentro da bolsa, e tudo incomoda, porque a gente sabe que incomoda. Porque a gente sabe que está acontecendo no corpo da mulher uma revolução hormonal ali, e aquilo mexe com tudo. Imagine você passar um mês nessa condição. Homem jamais vai saber o que é isso. Homem jamais vai saber o que é isso. Mas incomoda. Um mês, 2, 3, um ano, imagine, irmãos. Um ano a pessoa perdendo sangue. É difícil até de sobreviver. Como é difícil a situação. Essa condição é muito difícil. Essa mulher, ela começou a perder as coisas normais da vida.
Mas se você não olhar o contexto, se fosse hoje, talvez hoje, ela conseguiria fazer algumas coisas. Ela poderia comprar um pacote de fralda geriátrica. Estou falando sério, irmão. Ela poderia ir para o trabalho dessa forma, tudo bem, que fraquinha, mas tomando bolsa de sangue, com a fralda geriátrica. Mas a gente precisa entender esse contexto aqui. A gente precisa entender por que Jesus parou aqui. Porque às vezes você está querendo uma bênção, mas não entende o contexto de outra pessoa. Mas esse contexto aqui a gente precisa entender. Uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. A situação agora é grave, porque não tem nem mais com o que gastar. Não tem nem mais com o que comprar remédio. Ou seja, vai morrer. Porque gastou tudo o que tinha e não pôde ser curada. É essa situação que o Senhor para. É esse contexto aqui que o Senhor para. Mas a gente precisa entender a situação daquela mulher naquela época. Porque se eu ler para você aqui, vai passar desapercebido e você não vai entender o drama desta mulher. Abra a tua Bíblia comigo, lá no livro de Levítico. Temos tempo hoje que é uma maravilha, irmãos, 8h20. Levítico capítulo 15. E aí você vai entender o drama dessa mulher. Levítico capítulo 15, versículo 19. Quem achou aí, diga glória. Quem não achou, diga espera, pastor. Levítico é o terceiro livro, hein? Já ajudou? Levítico capítulo 15, versículo 19. Olha o drama desta mulher. A lei para esta mulher é essa daqui. Mas a mulher, quando tiver fluxo, ou seja, menstruada, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias separada. A situação normal da mulher, naquele tempo, quando ela tinha menstruação normal, já ficava uma semana separada da sociedade. Entende isso? Você consegue entender que ela tinha que sair da sua casa, sair de tudo, ir para um lugar à parte, e sair do convívio da sua família? Isso era a situação que acontecia todos os meses, com uma pessoa normal. Uma mulher normal tinha que se ausentar por 7 dias, ficar separado de tudo, porque era considerada imunda. Irmãos, isso dá um choque na nossa cabeça. As mulheres então, como assim, irmãos? Uma coisa que era um ciclo normal, mas era considerada imunda. E se você quer ver o drama maior, eu vou ler o versículo 20. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua separação será imundo. Podia encostar em nada. Tudo sobre o que se assentar será imundo. Se sentasse numa cadeira, opa, isola essa cadeira aqui. Não pode. A cadeira está considerada, também tinha que levar para purificação. Não podia encostar em nada, não podia sentar em nada. Irmãos, olha o drama. Isso é uma situação normal que acontecia todo mês. Versículo 21. E qualquer que tocar a sua cama, lavará suas vestes. Não podia nem tocar na cama. Se a pessoa tocasse na cama, tinha que pegar a roupa toda, lavar, porque estava considerado imundo. Não podia tocar em nada que aquela mulher tocasse. Era uma situação de separação. Imagine você ficar separada por uma coisa que acontece todos os meses. Versículo 22.
E qualquer que tocar alguma coisa sobre o que ela se tiver assentado, lavará suas vestes e se banhará com água, e será imundo até a tarde. Irmão, se você tocasse numa coisa ali, você tinha que ter todo um ritual de purificação, ia ficar praticamente quase que o dia todo sem poder fazer nada também, porque aquela pessoa era considerada uma imunda. Dá para imaginar o drama dessa mulher? Dá para imaginar a dificuldade que essa mulher estava passando? Dava para imaginar essa mulher há 12 anos, isolada da sociedade, isolada dos amigos, isolada do seu contexto social. Ela não podia ir à casa de alguém, ninguém podia ir na casa dela, não podia apertar a mão de ninguém, não podia sair de casa. Era um problema sério essa mulher. 12 anos. Versículo 25 é especificamente o caso dela. De Levítico 15, 25, também a mulher, quando manar o fluxo do seu sangue, por muitos dias, fora do seu tempo da sua separação, ou quando tiver o fluxo do seu sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do seu fluxo, de sua imundície, será imunda, como todos os dias da separação. Todos os dias. Essa mulher estava isolada todos os dias. É por isso, irmãos, que Jesus parou aqui. Mas a multidão estava indo para um lado e para o outro. Ele para, porque ele sentiu essa situação. Ele sabia dessa situação. Ele sabia desse drama que essa mulher estava vivendo. Ele sabia que há 12 anos aquela mulher estava sofrendo. Ele sabia disso. E há quanto tempo você está sofrendo? Há quanto tempo você está pedindo? Porque Ele está aqui hoje. Ele está aqui agora. E Ele sabe da tua causa. Mas você precisa entender isso. Você precisa entender com quem você está se relacionando. Porque muitas das vezes você fala que serve a Cristo, mas não conhece a Cristo. Você fala que conhece, mas não tem intimidade. Porque Ele é Deus poderoso. Essa mulher conhecia muito bem, ao ponto de ela falar assim: eu não quero tocar nele que eu não posso, mas se eu tocar somente na orla. Ela não pediu uma audiência, ela não pediu para falar com ele, ela não tocou na manga, ela queria tocar na orla, aquilo que ia varrendo o chão, aquilo que estava cheio de poeira, mas era a orla dos vestidos de Cristo. Ela as veste do Deus poderoso. É por isso que a gente fala assim: Senhor, se eu somente tocar, a gente canta aqui, eu só quero tocar. Eu só quero tocar nas tuas orlas, porque eu tenho certeza que quando nós sentimos o toque do Espírito Santo de Deus, alguma coisa acontece. Ela não podia, irmãos. Aquela mulher estava fraca, estava 12 anos perdendo sangue, não tinha mais com o que gastar, mas ela falou assim: eu só preciso tocar na orla. Toda a força que eu tenho vai ser para tocar na orla do vestido dele. E ele passa, aquela mulher toca e ele para. Aí vem a multidão. Aí vem aquelas pessoas que estão desligadas, irmãos. Aí Jesus fala: alguém me tocou. Meu irmão, uma multidão empurrando ele para um lado e para o outro. Aí Pedro, como sempre, afoito: mestre, é óbvio que alguém tocou. A multidão está te empurrando para um lado e para o outro. Jesus olha para dentro dos olhos dele: Pedro, não foi toque de empurrão, foi toque de fé. Não foi um toque qualquer, foi um toque de fé. Porque às vezes nós chegamos na presença do Senhor: Senhor, hoje eu preciso. Hoje eu preciso tocar, a minha causa hoje é urgente. E Jesus, ele para, ele fala: não foi um esbarrão, foi virtude que saiu de mim. Jairo está parado, a situação de Jairo está parada, mas aquela mulher precisava. Jesus sabia da causa dela. Ele só perguntou, irmãos, quem tocou, para identificar, para mostrar um milagre, mas ele já sabia. Ele já sabia, porque ele era Deus. E para aquela situação, ele para ali naquela situação. Saiu virtude.
Sabe o que é sair virtude? A virtude do Senhor está aqui nesta noite. A virtude do Senhor está aqui para curar. A virtude do Senhor está aqui para sarar. Mas nós precisamos colocar para Ele. Porque ela falou assim: se eu ao menos tocar na orla do vestido dele. Porque às vezes você tem um problema, mas você não coloca para Ele. Todo mundo tem problema, irmãos. Todo mundo tem. E a gente precisa aprender a pedir. Porque nós temos. E nós identificamos. Mas muitas vezes não falamos com ninguém. Alguns sinais que pessoas demonstram. A pessoa está bem em público, mas quando está sozinha vem uma tristeza na alma. Irmão, depressão. Você precisa identificar isso. É uma doença da alma. É algo que você precisa pedir. Senhor, a paz de Deus que excede todo entendimento tem que estar o tempo todo dentro de mim. Na tribulação, na luta, eu preciso ter alegria em Cristo. A salvação, ela tem que reinar de forma que eu tenho que viver uma vida aqui, uma vida digna. Mas nós precisamos entender. E o Espírito Santo às vezes fala assim, ó, hoje é cura. Já deu uma luz para você e você não coloca para Ele. Aquela dificuldade, irmãos, que você tem de dormir não é normal. Porque a Bíblia diz que ao justo Ele dá um sono. Se você não está dormindo, então Senhor, me cure hoje, porque é necessário você dormir. Porque se você não dormir, o teu dia é ruim. E Ele não quer que você tenha um dia ruim. Ele quer que você durma. Ele quer que você recupere. Ele quer que você tenha uma noite sossegada. Ele quer que você tenha uma noite tranquila. Porque até quando você está dormindo, Ele está te guardando. Até quando você está dormindo, que o inimigo quer ir lá, Ele não deixa. Porque é necessário isso, irmãos. E eu pedi isso para o Senhor. E o Senhor trouxe uma profeta aqui e falou assim: a partir de hoje você vai dormir. E eu estou dormindo, estou perdendo até a hora. Porque a gente precisa disso, irmãos. É normal, não é normal não, irmãos. Não é normal. Então o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui nesta noite, falando para mim e para você. Seja qual for a natureza do teu problema, Ele está aqui para curar. Mas Jairo está de lado ainda aqui. Jairo está aflito aqui. E veja, irmãos, a filha de Jairo estava quase à morte. A filha de Jairo estava no CTI. Não é que ele desprezou, o caso também era grave. Mas esta mulher estava há 12 anos. Prioridade, irmãos, é do Senhor. A prioridade, ela vem de Deus. E eu louvo a Deus que eu tenho alcançado graça. Algumas coisas que acontecem na nossa vida, eu falo assim, muito obrigado. Porque é ruim demais sentir dor, irmãos. Teve um dia que eu estava adorando aqui. Estava dando choque, irmãos, na coluna. E o negócio estava piorando cada vez mais. Eu fui para a Estrela d'Alva, irmãos. Quando eu voltei dirigir naquela Kombi, meu irmão, tomei 2 comprimidos. O negócio estava pegando fogo. E naquele dia, quando eu subi a escada, chegou no último degrau, descolou. Parece que passou a faca na minha cintura. Eu caí na escada. Fui se arrastando para a cama. E no domingo, irmãos, quando eu estava louvando aqui, eu botei a mão, irmãos, a lágrima descendo quente. Eu falei, Espírito Santo de Deus, toca agora nessa dor que eu estou sentindo. E eu comecei a adorar, irmãos, eu dei um pulo aqui. E eu falei assim, eu não estou sentindo. Já estava com a ressonância marcada. E fui fazer a ressonância. E eles pediram tudo que foi tipo. E o camarada fechou e falou, rapaz, você não tem nada aqui. Está tudo perfeito. E até hoje eu não sinto mais nada. Porque o Espírito Santo de Deus atuou naquele dia. Está aqui, irmãos. É noite de cura, é noite de restauração. E você acha que todo mundo tem problema? Tem. Eu falei assim, eu estava com um problema há 8 anos. Eu superei o primeiro.
pelo tempo que foi a perda da minha mãe. Mas eu estava com uma tristeza profunda na alma. E eu fiz uma oração naquele dia. Espírito Santo de Deus, tira a tristeza e deixa a saudade. E o Espírito Santo me ouviu. Eu não sinto tristeza, eu sinto saudade, como todo mundo sente. Mas tristeza já está no paraíso, já está lá com Deus. O que nós temos que fazer é lutar aqui para se encontrar lá, porque está muito próxima a nossa redenção. Então deixa a saudade, mas tira a tristeza. E o Espírito Santo tirou a tristeza. Mas ainda ficou um resquício, que era a data de aniversário. Estava bem, quando chegava no dia 16 de março, Jesus se trancava dentro do quarto, não atendia ninguém, só descia para almoçar. Irmãos, era o dia inteiro assim, 8 anos. Quando foi no dia 16 de março deste ano, Espírito Santo de Deus repreende essa tristeza e deixa de novo ao saudade. Irmão, passei o dia que foi uma maravilha, porque nós precisamos pedir isso, irmãos. Há coisas que estão no teu coração aí, há coisas que estão te ferindo aí, há coisas que estão te magoando aí, e nós precisamos pedir. Espírito Santo de Deus, Ele vai na divisão da alma e do Espírito, Ele sabe onde trabalhar, e só Ele pode. Não tem psicólogo, não tem psiquiatra, somente o Espírito Santo de Deus é que pode. Ele que pode. E esta mulher foi curada e ele seguiu o caminho. E ao longo do caminho, vem a notícia ruim. Olha, não incomoda o mestre mais não, que a sua filha já morreu. Às vezes, irmãos, você está até com fé, mas não chegou naquele dia que você pediu. E o que é que a gente aprende com isso? É só para saber se você tem fidelidade ou não. Porque se você parar de pedir, você não está crendo. Vai ver aquela situação que você desiste ao longo do caminho? Aquela causa que você orou tanto, fez até campanha aqui, depois parou, está lá no caderno, está lá anotado, mas você já não crê mais. E quando a notícia chegou, não incomode mais o mestre. E ele falou assim, mas eu vou na tua casa. Todo mundo começou a rir, irmãos. O que acontece conosco aqui é a mesma coisa, mas eu aprendi também a blindar os meus ouvidos e ouvir somente aquilo que o Espírito Santo quer que eu ouça. Porque a conversa é que o pastor está maluco, nunca vai sair daqui. Essa palavra não fica no meu coração. A palavra que fica no meu coração, eu vou sair, porque ele disse que eu vou sair. Essa que eu não vou sair, não fica mais. Então aprenda isso também, irmãos. Porque Jairo poderia parar ali e falar assim, mas eu vou na tua casa. A bênção está lá, todo mundo continua. Deixa quem quiser rir, deixa quem quiser zombar, deixa quem quiser falar, mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso. E Ele falou, eu não preciso de homem. O Senhor não precisa de homem, o Senhor não precisa de médico, o Senhor não precisa de gente grande, o Senhor não precisa de nada. Ele é dono de tudo, Ele é Deus poderoso, Ele pode todas as coisas, basta somente uma ordem. Não tem demônio, não tem potestade, não tem obra de macumbaria, não tem obra de feitiçaria. Nós servimos a um Deus vivo, um Deus poderoso. Ele está na tua causa, Ele está na tua vida. Não vai acontecer, vai, querido, vai. Tudo que Deus falou para mim vai acontecer. Eu cheguei lá em casa e comecei, lembra que o Senhor falou, Márcia? Falou isso. Vai acontecer tudinho. Vai acontecer tudinho. Deixa quem quiser rir. A questão aqui do jejum é mistério. Eu falei assim, ó, se você está com o coração, você vai jejuar e você vai orar. Se você não tiver, o Espírito Santo sabe e Ele faz a obra. Porque a obra é do Senhor, irmãos. A obra é do Senhor.
Mas a gente não faz isso por vaidade. A gente obedece. Porque a gente estava aqui feliz da vida, não estava? Estava todo mundo aqui adorando a Deus. Eu lembro como se fosse hoje. Um culto maravilhoso, a glória do Senhor caindo aqui. Deus levanta o profeta e fala: meu servo, o tempo de vocês aqui está acabando. Não foi eu que falei, irmãos. Foi Deus que falou. Eu vou colocar no lugar maior. Foi Ele que falou, porque a obra é dEle. Então se Ele falou, Ele vai cumprir. Entende? Porque as pessoas começaram a rir. Já morreu, vai fazer o que lá? A promessa de Deus na minha vida não morreu. É só o tempo que Ele estava parado para chegar lá. É só aquele tempo do caminho. É aquele tempo que a gente precisa aprender. É aquele tempo que a gente precisa orar. É aquele tempo que a gente precisa se consagrar. É aquele tempo que a gente tem que orar, jejuar. E o Senhor falou assim, ó: coloca a minha igreja em oração, coloca a minha igreja jejuando, porque já está tudo pronto, irmãos. O lugar já está pronto, já está tudo pronto. Só falta a ordem. Mas para quê? É para a gente se fortificar. Porque para vir para cá foi assim. Foi ou não foi, irmãos? Quem estava presente lá? E culto lotado, irmãos. Lá onde a gente estava, lotado aquele culto. 20 pessoas numa garagem apertada, estava lotado, não cabia mais gente. Estava lotado aquele culto. Uma garagemzinha que entrava um carro, irmãos. A gente botou 20 pessoas ali, o culto lotado. E se Deus quiser nos tirar amanhã daqui, irmão, segunda-feira o telefone tocou. E a gente veio para cá, irmãos, porque é o mesmo Deus. Deus tem promessa para esse lugar. Deus tem promessa para mim e para a tua vida. Mas sabe qual é o diferencial? Eu posso ir para uma igreja grande? Posso. Eu estava numa igreja grande. Eu era conhecido numa igreja grande, todo mundo gostava, porque a gente se sente confortável, né, numa igreja grande. Mas quando Deus te chama para começar um negócio, é diferente. Você pode surfar na onda dos outros? Pode, mas Deus quer você numa ondinha sem nada. Para você começar a remar, para depois você levantar e você saber que Ele é Deus. Na minha e na tua vida. Porque Deus quer exaltar muita gente aqui, irmãos. Deus é o Espírito Santo que faz isso. Você acha que o nosso critério aqui é porque prega muito, é porque canta muito? Não, irmãos, a gente não tem esse critério. É Deus que faz, é o Espírito Santo que faz, é Ele que levanta, é Ele que fortalece, é Ele que capacita. Tudo é o Espírito Santo de Deus. A gente não tem uma igreja de estrelismo. Domingo só prega o pastor, é só gente famosa. Não, aqui é o Espírito Santo de Deus. A gente não está se preocupando com quem é famoso, com quem tem nome, não. Porque o famoso aqui é o Senhor Jesus. O que cura aqui é Jesus. O que batiza aqui é Jesus. O que transforma aqui é Jesus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. E nós vamos continuar sendo servos. Servos. 8h41, 45 a gente termina. Versículo 48. Tem de bom ânimo. Irmãos, eu não sei como você chegou aqui hoje. Talvez você já tomou tanta pancada que você está querendo parar. Esse homem recebe a notícia que a filha dele morreu. E como que você vai ter bom ânimo numa situação dessa? Me diga, irmãos. Me diga você perdendo a sua filha, recebendo a notícia naquela hora. E Jesus fala assim, olha, tem de bom ânimo. Como? Ele fala isso. Tem de bom ânimo, filho, a tua fé te salvou, vai em paz. Isso aqui já tira do caminho, vai. Mas para aquele homem ali, ele fala assim, ó, não temas, crê somente. Olha, já batemos em muita porta, já tomamos não, mas a Bíblia fala assim, para mim, para você e para essa igreja, não temas, crê somente. Coloca a proposta aqui, é rejeitado. Coloca a proposta ali, mas não temas, crer somente. É porque a gente, irmãos, como ser humano, a gente não entende muitas coisas. Mas, só porque foi negado, porque não era a porta que Deus abriu. Mas quando bater na porta que Deus abrir, vai entrar direto. É isso que mas a gente tem que fazer a nossa parte.
A gente vai, a gente busca, a gente tenta, a gente tem uma cara de peroba. Aí o camarada, ó, quero vender esse terreno. Quanto? 3 milhões. Eu falei, vou fazer uma proposta. Olha, aí quando eu chego em casa, eu falei, Márcia, eu estou com vergonha de mim mesmo. Mas quando eu chego em casa, irmão, eu falei, rapaz, eu cheguei pro cara e fiz uma proposta. Eu estou com vergonha, porque, irmão, na minha pessoa eu jamais faria isso, irmãos. Eu não faria uma loucura dessa, se não fosse em nome de Deus, eu não faria uma loucura dessa. Rapaz, ó, 3 milhões, vai pagar em 14 anos. Aí agora ofereceram um terreno pra gente, 1,5 milhão. Eu falei, eu pago em 7, o outro era em 14. E a gente vai seguindo, irmãos, que essa loucura que Deus faz. A gente vai fazer um evento aqui no Laduma. Jesus Cristo, irmão, está querendo me dar dor de barriga, mas não vai dar. Porque o evento é grande, a gente é pequeno, mas a gente vai fazer. A gente estava aqui ontem no dia da beleza. Falei, Jesus, acho que vai ser fraco o negócio. Irmão, a gente começou 9 horas da manhã. Saímos daqui 2h30 da madrugada. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. É porque Ele que traz, irmãos, é Ele que faz. E uma coisa que Deus fala: porta que eu abro, ninguém pode fechar. Não importa o que você veio buscar aqui hoje, mas o meu problema é grave. Não é não, querido, o teu problema não é nada diante dele. Pastor, se o senhor soubesse, não é nada o teu problema. Porque não há impossível para o nosso Deus.